que nós possamos nos questionar se a nossa atuação como pais está sendo cristã. E você, filho, precisa aprender a dizer não para aqueles que você tanto respeita e admira. Bem, meus amigos, é um prazer, é uma honra, é uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez junto com vocês, para comentarmos a respeito da vida de nosso Mestre Jesus Cristo. E o nosso objetivo é demonstrar que Jesus está muito mais vivo que a gente pensa. Jesus vive e que nós possamos despertar para esta realidade. O nosso objetivo hoje é falar a respeito ou tecer alguns comentários a respeito do quarto mandamento do Decálogo: honrar a vosso pai e a vossa mãe. Antes de tudo, eu preciso tecer o seguinte comentário, a seguinte observação. Eu sou muito feliz com os pais que eu tenho e eu procuro atender, respeitar esse mandamento, e tudo que eu faço por eles, eu noto que eu ainda sou devedor. Então, do ponto de vista pessoal, eu posso dizer para vocês, este meu comentário, este vídeo não tem muito longe o objetivo de me dirigir aos meus pais. O comentário que eu externarei aqui é fruto das observações, principalmente no desempenho da minha profissão como advogado. Então quero deixar bem claro que eu respeito e procuro honrar, amar meus pais. E eles merecem ser amados muito mais que eu penso que eles mereçam. Essa observação se faz necessário, mas eu quero dizer para vocês assim, no início do nosso comentário. Nesta minha encarnação, eu sou advogado, eu atuo também como advogado na área de família. E eu venho observando do desempenho da minha tarefa como profissional a influência que a família de origem vem exercendo não somente sobre a vida conjugal, como também e sobretudo sobre a vida psíquica e emocional das crianças, dos filhos. E quero ressaltar, não somente influência sobre os filhos em menor idade, não. A influência sobre filhos também maiores de idades, adultos. Recentemente eu fiz um balanço em meu escritório e fiz um paralelo entre as ações de divórcio que nós entramos, nós formulamos a pretensão perante o Poder Judiciário, como também naquelas ações em que nós defendemos o nosso cliente como parte contrária. É claro que nós estamos nos referindo aqui à questão do divórcio litigioso, porque no divórcio consensual não existe litígio. Mas também no divórcio consensual, mesmo que superficialmente a gente vem observando também a influência dos pais na vida conjugal dos filhos. Então, neste balanço eu pude me interrogar e me questionar. Qual a causa deste divórcio? Qual a motivação daquele outro pedido de rompimento do vínculo conjugal? E no final do balanço eu pude chegar à conclusão de que, na maioria esmagadora das vezes, a causa está na influência dos pais sobre a vida do filho, inclusive o filho casado. E de forma triste eu pude perceber também que no transcorrer do divórcio litigioso,
seja meu cliente ou a parte adversa, no transcorrer do divórcio eles procuram exercer influência de forma negativa sobre a vida dos filhos. As partes procuram usar o filho como uma arma, como um instrumento para atingir o outro, seja ex-companheiro, seja ex-cônjuge. A verdade é que, tristemente, os pais, mesmo alertado, seja por mim ou pelo advogado da parte diversa, de que isso se trata uma conduta grave, uma falta grave, e que é conhecida essa postura por todos nós como alienação parental, o fato de usar o filho para atingir a honra, para exercer influência de forma negativa no transcorrer daquele divórcio, seja por conta de alimentos, direito de visita, guarda. Mesmo alertando os nossos clientes, eles ainda persistem nessa prática indecorosa, imoral e até mesmo criminosa de usar os filhos como instrumento. Então daí nasceu a minha vontade, o meu desejo de divulgar esse vídeo, tanto para ajudar os filhos, como também alertar os pais. O que a gente nota, não só na análise desses processos, mas pela experiência própria, e vocês já devem ter percebido isso, o que a gente nota é que a família de origem exerce influência até mesmo na escolha do namorado, na escolha da noiva e aprova ou não o casamento do filho. E essa influência, e eu quero ressaltar aqui, essa influência negativa, persiste durante o relacionamento conjugal, dificultando ou impedindo um relacionamento saudável daquele casal, a ponto de ser causa, motivação de pedido de divórcio para o rompimento daquele casamento. Por outro lado também, fugindo um pouco da alçada jurisdicional na área civil ou familiar do divórcio, a gente também nota isso com frequência noticiado, por exemplo, o abuso de poder de pais. Alguns extrapolando de forma criminosa, estuprando a filha, violentando o filho, usando de violência física, emocional, exercendo um certo tipo de vampirismo emocional sobre o filho, sobre a filha. E também de forma quase imperceptível, a gente nota aquilo que eu gosto de denominar invasão de boa-fé. Como assim? Se você chega e pergunta para um pai, para uma mãe, porque você nota que aos seus olhos salta aquela conduta de invasão da privacidade, e você chega para o pai e para a mãe e os adverte, são raríssimos aqueles que concordam. Quase sempre eles negam que exerçam influência sobre o filho e a filha, e quando fazem, é de boa fé. Então eu uso esse termo, invasão de boa fé. Quando eu uso esse termo invasão, eu quero deixar bem claro o seguinte, que se trata de uma invasão, uma influência perniciosa. Porque quando se fala invadir, estamos falando de algo negativo. Porque é muito diferente uma invasão do que um conselho, do que uma sugestão, de que um esclarecimento. Mas a verdade é que raros pais em que são pegos invadindo a privacidade dos filhos, raros pais concordam que eles estejam adotando essa postura. Então, veja bem, o que a gente tem visto em todas as nuances, seja envolvendo na área familiar, no tocante ao divórcio, seja também na área familiar extrajudicial,
a gente nota que a figura paterna, e quando me falo paterna não é somente do pai, é da mãe também, ela exerce uma influência muito grande, a família de origem. E isso é triste porque a gente testemunha, a gente assiste a rompimentos, rompimento conjugal plenamente evitável. Muito embora a gente se esforce para esclarecer, para tentar a conciliação, a verdade é que, quando um cliente nos procura para propor uma ação de divórcio, é quase sempre porque o casal já se encontra esgotado. E é muito difícil a gente conseguir a reconciliação. E a gente nota, por exemplo, nesse diálogo com o cliente, na condição de filho ou de filha, um certo sofrimento psíquico, um certo sofrimento emocional. Porque, de um lado, o filho às vezes percebe que o pai está influenciando de forma negativa, mas ele não tem forças, ou ele alega que não tem condições de chegar para o pai ou para a mãe e externar o seu sofrimento. Isso é plenamente compreensível. Se a gente analisar a cultura em que nós vivemos, a gente vai perceber que existe uma pressão muito grande sobre a cabeça dos filhos. Se a gente, por exemplo, analisar a Bíblia, a gente pode, num determinado momento, se deparar com a seguinte frase: Filho, em tudo seja obediente ao seu pai, porque isso é agradável ao Senhor. Filho, em tudo seja obediente a seu pai, porque isso é agradável a Deus. Quando eu era criança, eu me lembro de ouvir uma oração de Alziro Zarur, e minha mãe sempre, ao ouvir esta oração, quase sempre eu estava ao lado dela. E eu ouvi essa oração, e aquela oração me chamava muita atenção, e até hoje ela tem uma repercussão forte na minha intimidade. Alziro Zarur dizia mais ou menos assim: eu vi a minha mãe orando aos pés da Virgem Maria. Enquanto uma santa falava, a outra santa ouvia. Essa frase representa um quadro muito forte na minha mente, porque ficou gravado que a minha mãe, tal como a Virgem Maria, era uma santa. E como criança peralta, eu me sentia como um pecador. E eu comecei a criar quase que um obstáculo entre a relação filho e mãe. Por quê? Porque eu tenho que obedecer ao pai cegamente, e também, como, por que não dizer, cultuar os meus pais, porque minha mãe, por exemplo, seria uma santa. Tem uma outra frase que eu li há pouco tempo na internet, que ela é muito forte também, que ela diz: o filho que não tem bom sentimento ou admiração pelo pai está mutilando a própria perna, está mutilando as próprias pernas. Então, veja bem, isso exerce uma influência muito grande no psiquismo da criança. É bem verdade que hoje nós estamos testemunhando uma outra realidade. A desobediência do filho, quase que reinante, a revolta do filho dentro e fora de casa, a dificuldade dos professores em lidar com o aluno, mas talvez isso seja fruto de uma cultura que levou à revolta. Talvez seja uma das causas. Mas o que eu quero dizer é que, pelo menos eu vou externar meu pensamento para vocês, é que a cultura, eu percebo que talvez a cultura exerce uma influência muito forte na mente da criança, a ponto de dela sentir extrema dificuldade em colocar limite na atuação dos pais dentro do seu casamento. Quantas e quantas vezes você já não ouviu alguém dizer o seguinte: olha, você tem que obedecer seu pai e sua mãe, você tem que honrar, você tem que respeitar. Primeiro, isso é bíblico. Segundo, foram seus pais que te deram a vida.
Mas será que foram meus pais que me deram a vida? Ou foi Deus que me deu a vida? Mas isso vai jogando, essas mensagens vão encontrando ressonância dentro da nossa mente e ainda a gente se depara com uma certa hierarquia que, na verdade, são obstáculos, são muros que são colocados na relação pai e filho, que criam um distanciamento muito grande. A ponto da gente ver como há pouco a gente, ou até mesmo recentemente, a gente se depara com afirmações no sentido de que o pai, ele é um agente de punição. O pai, ele tem o direito de punir, ele tem o direito de castigar, e raramente a gente se depara do ponto de vista da realidade, da concretude da vida social, de que o pai tem o dever de educar o filho e ser correto nessa educação. Então, quantas e quantas vezes eu me deparei com clientes que sentem uma dor psicológica enorme porque ele percebe que seu casamento está falindo. Ele não tem forças de colocar limite na atuação do pai e da mãe. Então, como cristão, eu, além de advogado, sobretudo eu sou cristão, eu vou procurar o que Jesus Cristo me trouxe, qual que é o suporte, qual que é o aprendizado, o que Jesus Cristo me trouxe de ensinamento na sua vida, para que possa ser aplicado nesse tema, honrar vosso pai e a vossa mãe. Faz-se necessário destacar que Jesus, quando ele esteve entre nós, ele deixou bem claro, eu não vim destruir a lei. Em outras palavras, ele está dizendo, prevalece o mandamento, o quarto mandamento, honrar a vosso pai e a vossa mãe. Prevalece. Mas ele nos traz algumas passagens. É claro que nós não temos a pretensão de esgotar os momentos em que Jesus se refere a essa relação paterna, mas algumas passagens servem de norte para o nosso comentário de hoje. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, tem um momento em que Jesus Cristo ele foi procurado pela sua mãe e pelos seus irmãos. Os discípulos chegam perto dele e falam assim, mestre, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E Jesus Cristo diz o quê? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás no céu. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele está querendo dizer, penso eu, em poucas palavras, que paira sobre a família terrena uma família universal, esta sim eterna, jungida, vinculada pela obediência dos filhos a nosso Pai, o Criador. Então, quando Jesus Cristo nos traz essa mensagem, certamente a sua vida demonstrou que ele não está menosprezando a sua mãe nem seus irmãos, mas que verdadeira família se alicerça na obediência da vontade do nosso Criador. Existe uma outra passagem também narrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, em que um jovem procura Jesus e este jovem pretendia ser seu discípulo. E ele chega para Jesus e diz, mestre, eu quero ser seu discípulo, mas permita que primeiro eu vá sepultar meu pai e depois eu volte. E Jesus também nos traz outro ensinamento. E diz para esse jovem, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. De certa forma, penso eu, Jesus Cristo está querendo dizer, proceda-se em sua vida naquilo que é essencial. Faça a vontade do nosso Pai Criador, levando desde já o Evangelho, que você estará beneficiando não somente a você, como a seu Pai. Uma importância maior você conferirá ao seu Pai do que estar apenas presente fisicamente. Creio eu que Jesus não está também desprezando ou menosprezando o culto dos ancestrais.
Por quê? Porque nós sabemos hoje, a psicologia nos mostra que uma pessoa, para ser feliz, saudável, ela precisa ter uma relação saudável com a sua família, com as suas raízes. Mas nós vamos aprender a ter essa relação saudável com a nossa família, acima de tudo, colocando em prática as determinações divinas e não as ordenações humanas. Essa passagem, certamente, ela pode ser muito mais explorada e quem sabe amanhã nós vamos tentar aprofundar um pouco mais. Mas existe uma outra passagem também no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, em que Jesus Cristo diz o seguinte: aquele que ama mais os seus pais do que a mim, não serve para ser meu discípulo. Então, aquele que ama seus pais mais do que a mim, não serve para ser meu discípulo. A gente precisa, creio eu, analisar bastante essa passagem e fazer uma reflexão saudável sobre ela. No Evangelho de Mateus, existe lá no capítulo, salvo engano, no capítulo 10, algo que me chama muito mais atenção, mas eu creio que talvez seja a passagem mais importante de todas que pode nos clarear mais o nosso raciocínio. Ele disse, Jesus: eu vim para ser causa de dissensão entre o homem e seu pai. Eu vim para ser causa de dissensão, de discordância, de debate entre o homem e o próprio pai. E se nós não alertarmos para essa passagem, quantas e quantas vezes nós vamos eternizando injustiças, conflitos, hábitos, costumes injustos por conta de uma obediência cega, porque o filho não se acha no direito de questionar, de duvidar, de perquirir. Então Jesus nos traz esse propósito, ou esse dever. Nós temos que discutir, no bom sentido, com elegância, com respeito, mas nós não podemos obedecer aos nossos pais de forma cega. E por fim, meus irmãos, no tocante às passagens de Jesus aqui na Terra, eu quero ressaltar uma que está previsto também lá em Mateus, no Sermão das Bem-aventuranças, em que ele diz mais ou menos assim: se você for depositar a sua oferta no templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, vá primeiro reconciliar o mais depressa com ele e depois volte para que você deposite a oferta no templo. Então Jesus Cristo nos coloca esta mensagem. É muito bom a nossa intenção de criar um vínculo com o Pai, com o nosso Criador. E quase sempre a nossa atuação nesse propósito, ela se circunscreve ao ato de ir e vir de um templo. Ao passo que Jesus disse claramente: reconcilia-te o mais depressa com o teu adversário e depois sim vem aqui depositar a oferta. Veja bem, para manter um vínculo saudável com o nosso Pai, a mensagem me parece estar clara. Eu preciso ter uma relação saudável com os nossos semelhantes, inclusive com os nossos adversários. E eu fico a pensar, quem é aquele que pergunta, quem é aquele que se questiona: eu fiz algo contra o meu irmão? Eu prejudiquei alguém? Eu feri? Eu magoei? Quase sempre, a gente sempre se coloca na condição de vítima. Raramente a gente faz um mergulho e procura se conhecer e analisar os atos do nosso dia a dia. E às vezes, quando a gente percebe, a gente está nos últimos momentos da nossa vida. E às vezes vai se lembrar, vai se recordar de que machucou, feriu lá no plano espiritual. Mas aí a gente percebe que não tem como ter uma vida saudável se a gente mantém mágoa, rancor, ódio com o nosso semelhante.
E, geralmente, a pessoa, quando se conscientiza disso, ele pede para retornar para que essa reconciliação se dê. Para que nós reparemos aquilo que nós fizemos de injusto. E a família é o local também de reencontro de almas antipáticas. Nós aprendemos na doutrina espírita uma terminologia própria que é parentesco corporal, e a doutrina espírita nos traz a outra terminologia que é parentesco espiritual. Então, dentro de uma família, quase sempre se reencontram almas simpáticas. Mas pode acontecer, e isso acontece com frequência, de reencontrarem almas antipáticas. Pessoas que num passado próximo ou remoto criaram conflitos, estabeleceram litígios. E se faz necessário que este problema, este conflito, este dano seja reparado, que a harmonia se restabeleça, que a paz se restabeleça. Então, dentro do lar, quase sempre a gente se depara com o reencontro de almas também antipáticas. Com base neste pensamento, a gente vai entender, não que nós aprovemos, nós vamos entender, por exemplo, que às vezes um pai parece desumano, e o é, mas um pai estupra a própria filha. A mãe joga seu filho ou sua filha num lago dentro de um saco plástico. Outra mãe ou outro pai joga seu filho ou sua filha de cima ou de um andar de um prédio. E a gente pode continuar, por exemplo, questões do infanticídio, mães que desde a concepção começam a sentir certa repulsa pelo filho que já está no seu ventre. Fica parecendo difícil entender se nós encararmos a realidade apenas sobre uma única existência. Mas nós somos espíritos milenares. Nós estamos reencarnando, desencarnando, nascendo numa família, renascendo noutra família, ora na posição de pai, noutra ocasião na condição de filho, numa determinada circunstância como marido, noutra como filho. A reencarnação nos mostra, nos conscientiza, mas veja bem, é necessário nascer de novo, como Jesus Cristo disse. A família, portanto, é um local, é um ambiente propício para o nosso desenvolvimento como espírito. E não existe melhor ambiente do que a família para que nós possamos aprender a amar. É fácil a gente amar uma alma simpática. Agora é muito difícil a gente amar uma alma antipática. Amar uma pessoa pela qual nós alimentamos aversão. Amar uma pessoa dentro da família pela qual nós temos mágoa. Imaginemos, meus irmãos, a situação psíquica de uma mulher que se recorda que na infância foi estuprada pelo próprio pai. Imaginemos a imagem mental que habita a mente de um filho que recorda que foi violentado pelo próprio pai. Um trauma deste nível é pesado. E é nesta ocasião é que a gente precisa resgatar a mensagem de Jesus, porque nós precisamos ser inteligentes. Porque se nós aprendemos que não seremos felizes, menosprezando, odiando os nossos ancestrais,
não tendo uma convivência harmoniosa com as nossas raízes, nós precisamos aprender a como ter um bom sentimento para com o nosso pai. Se não tem como eu admirá-lo pelos atos que ele praticou, pela versão do passado que eu tenho o dever de procurar, de pelo menos ter um bom sentimento para com meu pai e para com minha mãe. Para quê? Para que eu tenha longa vida na Terra, para que eu tenha uma vida saudável na Terra. Porque senão eu estarei como que mutilando as minhas próprias pernas. Eu estarei causando obstáculo para o meu próprio caminhar. Então é um desafio, é um dever que nós precisamos abraçar, de levar ou conquistar uma vida saudável. Mas você deve perguntar, como que eu vou amar meu pai, minha mãe, aquele pai que fez o que ele fez? É bem verdade que existem irmãos nossos que têm uma facilidade enorme para amar, do ponto de vista sentimental. Espíritos maduros, evoluídos, que foram prejudicados, foram vítimas de crimes absurdos e mesmo assim amam. Não guardam mágoa, não guardam rancor. Nós sabemos que nós estamos num planeta de provas de expiação, em cujo ambiente nós vivemos com pessoas com níveis de consciência totalmente diferentes. Uns que têm facilidade de amar, outros que encontram muita dificuldade. A maioria de nós aqui na Terra, nós temos muita dificuldade em perdoar. Mas é uma tarefa que deve ser empreendida porque faz bem a nós mesmos, sobretudo. Porque perdoar, tolerar, compreender não fará bem ao outro, fará bem a nós mesmos. Então, como que a gente ajuda a pessoa que guarda aversão pelo pai e pela mãe? Como que nós vamos ajudar aquela pessoa que guarda mágoa? Primeiro, nós precisamos nos socorrer da doutrina espírita, que nos traz um ensinamento maravilhoso. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem comentando a frase de Jesus: amai os vossos inimigos. Para o leigo, amar o meu inimigo? Como que eu vou amar alguém que me faz mal? Como que eu vou amar alguém que eu não confio? E o Evangelho nos alerta que não se trata aqui de um amor-sentimento, mas de um amor-comportamento. No sentido de que nós não podemos retribuir o mal com o mal, nós precisamos, para o nosso próprio bem, retribuir o mal com o bem. Se nós não temos condições de amar sentimentalmente aquela pessoa que nos feriu, que pelo menos comportemo-nos com ela como se nós a amássemos, fazendo a ela todo o bem possível. E isso é uma tarefa dificílima, porque uma pessoa que às vezes nós não temos simpatia, aquela pessoa que nós temos aversão, a própria presença dela nos desagrada. É uma questão fluídica, como diz Allan Kardec. É uma questão de atração e repulsão. Mas essa é a tarefa que nós precisamos abraçar. Quando nós falamos em amor, nós precisamos distinguir amor-sentimento e amor-comportamento. Jesus Cristo, quando a gente fala de amor, quando ele fala amai os vossos inimigos, nós precisamos ficar bem atento a isso. Porque o amor ágape, amor ágape é aquele amor totalmente desinteressado. Só tem um interesse, é atender à vontade de nosso Pai que está nos céus. Atender à vontade do nosso Criador. Então a gente tem que abraçar esse desiderato, esse caminho. Eu preciso amar aquela pessoa que fez tudo para não ser amada. Ao contrário, me prejudicou, me feriu, me magoou. Isso é uma tarefa difícil, mas plenamente possível de ser executada. E nós não podemos esquecer, lá no Decálogo, que honrar vosso pai e a vossa mãe é o quarto mandamento. O primeiro e o mais importante
de cuja interpretação nós precisamos também analisar os demais mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu preciso amar meu pai também, mas acima de tudo eu preciso amar a Deus. Acima de tudo eu preciso aprender a amar o meu pai de acordo com a vontade do nosso Criador. Então, meus irmãos, o Evangelho é rico, é riquíssimo, é maravilhoso. É um óbvio lulante, você pode dizer, nossa, isso é claro. Bom, para mim é claro, mas para muita gente o Evangelho é algo de só menos significância, não tem importância alguma. Mas o Evangelho é algo que nos proporciona a saúde, principalmente quando nós procuramos investigar a vontade do nosso Pai e de Jesus, a mensagem de Jesus. Para concluir, quando a gente se depara, no meu caso, em casos judiciais, em que um casamento está sendo desfeito por conta de uma interferência indevida dos pais, o filho tem um dever, a obrigação de se conscientizar de que ele precisa aprender a dizer não. Mas ele precisa ter elegância ao fazê-lo. Ele precisa falar não nos moldes cristãos. Nós podemos falar e devemos falar não sem prejudicar e sem ferir. Nós precisamos aprender a colocar limites na atuação do outro. Uma pessoa saudável aqui na Terra, vocês podem perceber, é aquela que aprende a ter uma postura em que ela se ama, colocando limites na atuação daquelas pessoas desrespeitosas. Nós precisamos aprender a dizer não. E não podemos nos sentir culpado, por exemplo, se a gente não alimenta sentimento de amor por aquele pai ou por aquela mãe. Mas nós não podemos criar um distanciamento prejudicial à nossa própria saúde. De um lado, aprender a dizer não, mas com um bom sentimento de também, ao respeitar a nossa individualidade, nós também respeitemos a dignidade da pessoa humana, nesse caso, os nossos pais. Tem uma mensagem do Emmanuel em que ele narra que me parece que uma senhora pergunta ao benfeitor. Fala assim, qual que é a maior prova de amor que eu posso dar a Jesus? Qual é a prova de amor que eu posso dar a Jesus? De que eu amo? Esse benfeitor respondeu, você procure amar aquelas pessoas que fizeram tudo para não serem amadas. Procure amar aquelas pessoas que fazem tudo para não serem amadas. Mas nós precisamos ter sabedoria. Agora digo eu, nós precisamos ter sabedoria como amar essas pessoas. Amar não é dizer sim. Amar é dizer não. Os filhos também têm o dever de educar os pais. Porque quando o filho nota que o pai está pretendendo algo em dissonância com a vontade do Criador, ele precisa repreender de forma cristã o próprio pai. Nós temos o dever de manter a saúde da nossa família. A família de origem é uma rede de influência com repetições inconscientes que se conectam ao casal se ele permitir. O autoconhecimento é indispensável para que o marido ou a esposa, ambos juntos, procurem preservar o ambiente familiar. Existe uma passagem, me parece que é no Velho Testamento, não, me parece que é em Mateus. Deixa eu ver aqui. É em Marcos, no capítulo 10. Que essa mensagem diz mais ou menos assim: no princípio da criação, Deus criou o homem e a mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. A mensagem é bastante clara.
O homem deixará o pai e a mãe. Nós precisamos deixar o nosso pai, não abandoná-lo, mas não permitir que a sua vida ou a sua conduta influencie de forma negativa o meu lar. Porque nós temos um dever. O lar é um ninho onde nós vamos receber os nossos filhos. Recente pesquisa divulgada pelo IBGE, uma estatística divulgada pelo IBGE diz: está aumentando o número de divórcios, diminuindo o número dos casamentos e diminuindo o número de filhos. E nós não podemos esquecer de que o casamento é uma instituição divina. Nós também não podemos macular essa instituição, fazendo com que, através da nossa omissão, os hábitos, os vícios, os costumes criminosos se perpetuem através da nossa indiferença. Nós precisamos relembrar daquele momento em que Jesus Cristo disse: olha, eu vim para ser motivo de dissensão entre o homem e seu pai. Nós precisamos chegar para o pai e oxigenar as ideias e dizer o que nós pensamos. Porque senão a família será apenas mais um instrumento das mãos das pessoas mal intencionadas. Tanto por isso que muitos intelectuais materialistas, eles alimentam o propósito e levantam a ideia de que a família tem que ser o quê? Derrotada, aniquilada, a instituição família. E a gente entende hoje, por exemplo, essa indevida intromissão, essa criminosa atuação desses intelectuais através dos meios de comunicação, através da orgia, através da disseminação de ideias promíscuas, no intuito exclusivo de aniquilar com o Instituto Familiar. Não, Jesus Cristo ressalta a importância da família, que nós devemos nos unir à mulher ou ao homem, construir a nossa família, mas nós precisamos oxigenar a instituição familiar. Nós precisamos defender. Porque, meus irmãos, é muito triste quando você percebe que um lar está sendo desfeito. E o que é de estranhar é que, geralmente, quando o divórcio ele é a opção de um casal, geralmente é quando eles começam a ter mais uma autonomia financeira, eles estão mais tranquilos financeiramente e eles resolvem romper aquele vínculo que ele não nasceu para ser rompido. Que pensemos a respeito disso, e nós, pais, que nós possamos nos questionar se a nossa atuação como pais está sendo cristã. E você, filho, precisa aprender a dizer não para aqueles que você tanto respeita e admira. Repito, eu não tenho o que reclamar dos meus pais e da minha mãe. Talvez porque eu aprendi há muito tempo a colocar limite na atuação deles. Que Jesus nos abençoe.